certo? Ok. Vamos lá, então. Pessoal, então hoje vamos começar aqui o capítulo 3. Então vamos falar... Opa, peraí que tem gente chegando. Só um pouquinho. Ok. Bom, então, hoje, como eu dizia, né, vamos começar o capítulo 3 aí da apostila, certo? Então, os capítulos 1, 2 e 3 formam a primeira unidade. E aí, quando a gente terminar, então, o capítulo 3, não sei se vai ser na aula de hoje ou na aula da semana que vem, a gente já pode marcar o primeiro teste, né? Porque o primeiro teste feito no Moodle vai ser sobre a unidade 1, certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui o capítulo 3. Vamos falar de curvas quadráticas. Tá? Então, o que é uma curva quadrática? Peraí. Então, uma curva quadrática vai ser um conjunto de pontos que pertencem, quer dizer, cujas coordenadas satisfazem uma equação que é a seguinte. Então, vou colocar aqui, ó, ax2 mais by2 mais cxy mais dx mais ey mais f igual a zero. Então, aqui, claro, né? X e y são as variáveis e A, B, C, D, E, F são coeficientes, são números reais. Então, para a gente ter uma curva quadrática, o que a gente pede é que pelo menos um desses coeficientes, o A, o B ou o C, seja diferente de zero. Então, A, B ou C diferente de zero, porque aí nós teremos um termo de grau 2, né? Seja x ao quadrado, ou y ao quadrado, ou xy, que é, aqui tem grau 2, né? Somando o grau de x e de y. Então, isso é o que justifica o nome de uma curva quadrática, tá? Então, vejam que, né, nas aulas anteriores a gente estava trabalhando com retas. Então, a equação geral de uma reta, né, que é da forma ax mais by mais c igual a zero, né? Então, quando a gente tem uma reta, né, veja que a gente não tem aqui nenhum termo de grau 2, né? Só tem grau 1 e aqui grau 0. Então, uma reta não é uma curva quadrática, tá? Então, essas curvas quadráticas agora são uma família nova de curvas. Então, não é uma curva quadrática. Ok. Bom, então essa família de curvas, na verdade, eu acredito que vocês já conhecem, talvez não sobre esse nome, né? Mas são a família formada pelas circunferências, parábolas, elipses e hipérboles. Então, todas essas curvas possuem uma equação dessa forma aí, onde A, B, C, D e F, obviamente, podem variar, né? Então, vamos começar pela primeira categoria, que são as circunferências. Não, errei. Circunferências. Então, todas essas curvas que eu falei também, além da equação, elas têm uma propriedade que as descreve, ou seja, todas elas são o que a gente chama de um lugar geométrico. Então, qual é a propriedade que marca uma circunferência?
Então, uma circunferência é o conjunto de pontos que está a uma distância fixa de um ponto dado, certo? Então, como lugar geométrico, né, eu tenho aqui um centro da circunferência. Então, o conjunto de pontos P, que está a uma distância fixa R desse centro, vai dar, então, a circunferência. Certo? Então, a circunferência é o quê? Então, P está, né, sobre a circunferência de centro O e raio R, se e somente se a distância de P ao centro, isso a gente sabe, né? Foi definido nas aulas passadas que isso é o tamanho do segmento OP, se essa distância for igual a R. Um raio aqui positivo, né? Uma distância positiva. Bom, então, isso é o que caracteriza uma circunferência do ponto de vista lugar geométrico. O que acontece quando a gente coloca, então, coordenadas, né? E vamos, então, para geometria analítica. Então, se eu tiver aqui, né, um plano cartesiano, então, agora, o ponto O vai ter coordenadas x0, y0. O ponto P, coordenadas x, y, certo? Então, o ponto P estará na circunferência, se somente se, né? Então, essa distância, como é que ela fica, né? Bom, raiz de x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. Então, essa raiz é o que representa a distância de P ao centro, né? Se isso daqui for igual a R. E aí, claro, nós podemos elevar os dois lados dessa igualdade ao quadrado, né? E ficar com x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a R ao quadrado, que é a equação conhecida, né, de uma circunferência de centro x0, y0 e raio R, né? Então, agora, o que ocorre é, se eu abro agora essas contas aqui, nós vamos chegar numa equação dessa forma, tá? Nós, né, vamos encontrar esses coeficientes aí. A, B, C, D, E, F vão depender de x0, y0 e R. Certo? Então, vamos fazer isso. Vamos abrir essas contas aqui do lado esquerdo. Deixa eu chegar para cá um pouquinho. Então, esse quadrado aqui vai ficar x quadrado menos 2x x0 mais x0 quadrado mais y quadrado menos 2y y0 mais y0 quadrado. Já vou trazer esse r quadrado para a esquerda, para a gente ficar com alguma coisa igual a zero. Então, aqui menos r quadrado igual a zero. E aí, vejam, né? Ó, vou agrupar aqui. Vamos colocar na ordem. Então, eu tenho, ó, x quadrado mais y quadrado, né? Ou seja, a e b são iguais a 1. A gente não tem termo xy, então c é igual a zero, nesse caso, né? Ó, d vai ser, vamos lá, menos, vou escrever assim, 2x0x menos 2 y0 y, né? Mais x0 quadrado mais y0 quadrado menos r quadrado igual a zero. Então, né? Temos aqui essa equação, uma equação dessa forma. Quem são os nossos coeficientes? Então, olhando aqui, né? Como eu falei, temos a e b iguais a 1. Aqui tenho D igual a menos 2x0, E igual a menos 2y0 e F, né, igual a x0 quadrado mais y0 quadrado menos r quadrado. Certo? Então,
isso confirma pra gente que uma circunferência é uma curva quadrática, certo? Então, não é muito... a gente não costuma fazer o processo nessa direção que fizemos, quer dizer, sair daqui, que é essa equação, a gente vê, evidentemente, quem é o centro e quem é o raio, né? E desenvolver para escrever dessa forma. Em geral, costumamos fazer o contrário. Se eu der para vocês uma equação dessa forma, como é que eu chego nessa outra aqui mais reduzida, onde a gente consegue identificar o centro e o raio da circunferência, né? Então, em geral é assim que funciona. Vamos ver aqui alguns exemplos. E esse é o procedimento que vai acontecer para todas essas curvas. Então, ó, dada aí uma equação geral, a gente vai fazer aquele método de completar o quadrado, né? E aí, então, identificar de qual curva nós estamos falando, né? Se é uma circunferência, parábola, elipse ou hipérbole. Tá? Então, a gente vai fazer muito essas contas de completar quadrado nesse capítulo. Tá bem, gente? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Bom, se tiverem dúvida aí, vocês sinalizem, tá? Vamos ver então alguns exemplos. Deixa eu apagar aqui. Peraí. Tá certo. Então, por exemplo, aqui, o exemplo número 59. Então, vamos olhar aqui para a equação geral, ó. 2x² mais 2y² menos 8x mais 12y mais 8 igual a 0. Tá? Então, queremos, né, saber qual é o centro e o raio dessa circunferência dada aí. Bom, gente, então vejam que todos esses coeficientes aqui são múltiplos de 2, né? São pares. Então, a gente pode, no primeiro movimento, dividir por 2. Então, vamos dividir tudo por 2. Vou ficar com x² mais y² menos 4x mais 6y mais 4 igual a 0. Então, apenas dividir por 2 aqui a equação geral, né? Lembra quando a gente falou de retas, a equação geral ela não é única, né? Se eu multiplicar todos os coeficientes pela mesma constante, a gente continua com o mesmo conjunto de pontos. A mesma coisa acontece aqui. Então, agora, vamos deixar perto aqui, né, o x² do menos 4x. Então, vou trocar esses dois termos de lugar, vou colocar o y² perto do 6y e deixo o 4 lá separadinho. Então, tem, ó, x² menos 4x, né, mais y, já vou até fazer o seguinte, deixa eu dar um espacinho aqui, mais y² mais 6y mais 4 igual a 0. Já estou escrevendo com espaço, porque agora a gente vai fazer aquela famosa história de completar o quadrado. Então, ó, x2 menos 4x, se eu colocar aqui um mais 4, eu vou ficar com um quadrado perfeito aqui, né? Isso daqui vai ser x menos 2 ao quadrado. Então, como eu somei mais 4, eu vou subtrair 4 aqui, porque aí eu somei 0, né, nessa equação. y2 mais 6y mais 9, eu também fico com um quadrado perfeito aqui, que é y mais 3 ao quadrado. Então, se eu somei 9, agora eu vou subtrair 9 aqui. Também somei 0, né, no fim das contas. Então, o que nós temos aqui?
x menos 2 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado. Então, ó, 4 menos 9, menos 9 igual a 0, né? E aí, eu posso passar esse 9 para a direita. Então, até vamos escrever aqui igual a 9. E aí, agora, já está bem naquele formato conhecido. Nós temos aqui, ó, as coordenadas do centro. Então, o centro, isso implica, né, que o centro tem coordenadas 2, menos 3. Lembrem-se, né, que é x menos x0. Deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Então, isso é x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Então, o centro vai ter coordenadas, ó, 2, menos 3, atenção ao sinal, né? E o raio vai ser 3, né? R quadrado igual a 9. Então, com isso, a gente, né, ganha a nossa circunferência. Vou desenhar ela aqui no canto. Então, aqui, ó, x, y, 1, 2, 1, 2, 3. Então, veja, ó, o centro é 2 menos 3, né? E o raio é 3. Então, deixa eu... 3 para um lado, 3 para o outro, para cá. Então, a nossa circunferência, né? Esse é o centro. E o raio é 3. Então, assim, mais ou menos, né? Então, essa é a circunferência que tem essa equação geral aqui. Ah, pera lá, é o centro, né? Vamos ver, ó, as coordenadas do centro, ó, são 2 menos 3. 3 para lá, 1, 2, 3 para cá, 3 para cima, 3 para baixo aqui. Né? Tá bem, pessoal? Ok, bom, esse é o nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo, vou colocar aqui. Na verdade, era anterior a esse na apostila, mas eu preferi fazer depois, é o exemplo 57. Então, a pergunta a reta y igual a x mais 1. Então, né, a reta com essa equação reduzida, y igual a x mais 1, intersecta, ou seja, corta a circunferência, cujo centro é 1, 1, e raio 1. Então, isso é uma pergunta. Esses dois objetos, essa reta e a circunferência de centro 1, 1 e raio 1 se cortam? Se sim, em que pontos? Certo? Então, vamos fazer a conta. Bom, então, primeiro, né, agora foi o contrário, foi dado aqui o centro e o raio. Então, a gente vai simplesmente substituir aqui nessa equação, aqui, essas informações, né? Então, o centro aqui tem coordenadas sempre x0 e y0, então, que é quem vai entrar ali. Então, a circunferência vai ter equação x menos 1, né, ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual a 1 ao quadrado. Tá? Bom, então, abrindo aqui, nós vamos ter, né, x2 menos 2x mais 1, mais y2 menos 2y mais 1, menos 1, joga esse para a esquerda, menos 1, igual a 0. Então, aqui esse mais 1, opa, e esse menos 1 vão cancelar. Vamos ter, então, ó, x2, né, mais y2, menos 2x, menos 2y, mais 1, igual a 0. Então,
essa é a equação geral dessa circunferência, tá? Bom, então a pergunta é, se se o meu ponto for da forma xy, em que y igual a x mais 1, será que ele satisfaz a equação dessa circunferência? Então, né, o que eu quero dizer? Se no lugar de y eu colocar x mais 1, será que a equação vai ter solução? Então, vejam bem, a pergunta é, a equação... Então, ó, x2 mais, no lugar de y, eu vou colocar, então, x mais 1 ao quadrado, né? Menos 2x, menos, no lugar do y, eu vou colocar x mais 1. Deixa eu colocar aqui de outra cor, só para marcar que eu estou substituindo o y por x mais 1 aqui. Já que eu quero saber, né, se algum ponto dessa reta está sobre a circunferência. Então, pera lá, que faltou 2, esse 2, mais 1, igual a 0. Então, essa equação tem solução? Tá? Então, essa pergunta se traduz nessa outra aqui. Então, vamos ver se tem solução. Né? Vamos buscar as soluções dessa equação. Vejam que agora vai ser uma equação de segundo grau apenas na variável x, que a gente sabe como resolver. Certo? Então, aqui nós vamos ficar, né, com x2 mais, abre esse produto notável, então, x2 mais 2x mais 1, menos 2x, né, menos 2x menos 2, mais 1 igual a 0. Então, várias coisas vão cancelar, ó, 2x menos 2x, 1 mais 1 menos 2, 0. Então, o que sobra aqui, ó, 2x quadrado, menos 2x, igual a 0. Ou seja, posso colocar um 2x em evidência, fico com 2x que multiplica x menos 1, igual a 0. Quais são as soluções? Ou eu faço 2x igual a 0, ou seja, x igual a 0. Ou eu faço x menos 1 igual a 0, ou seja, x igual a 1. Então, essa reta intersecta a circunferência em dois pontos. Em um deles, x igual a 0. Bom, então, se x igual a 0, y vai ser 0 mais 1, 1. Então, isso vai me dar um ponto. Vou chamar aqui o ponto P1. Tem coordenadas 0, 1. E se x igual a 1, então y igual a 2, né? 1 mais 1, 2. Então, aqui eu tenho o outro ponto, P2, de coordenadas 1, 2. Então, a resposta é sim, a reta x mais 1 intersecta essa circunferência nestes dois pontos. Vamos desenhar. Então, deixa eu apagar aqui em cima, para poder... Deixa aí essa equação geral da circunferência. Vamos desenhar aqui, então. Bom, então, primeiro, deixa eu colocar aqui, 1, 2, 3... 1, 2, 3. Primeiro, vamos desenhar a circunferência. Ela tem centro 1, 1 e raio 1. Então, ela tá aqui. Tá? Então, a gente viu que essa reta, x mais 1, ó, quando x igual a 0, y igual a 1, inclusive até esse ponto aqui, né? Aqui. Vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar a circunferência de azul, já que a equação dela aqui tá azul, ok. E a reta de vermelho. Então, eu tenho esse outro ponto, que é o ponto 1, 2. E aí, a reta aqui, y igual a x mais 1. Então, de fato, corta a circunferência nesses dois pontos. Vou colocar aqui, ó, o ponto P1, né, e o ponto P2. Esses dois pontos aqui.
Tá bem, pessoal? Bom, então é o seguinte, nós temos um teorema que vai dizer quando que uma equação dessa forma, uma forma geral, deixa eu colocar aqui novamente, ó. Então, ax2 mais by2 mais cxy mais dx mais ey mais f igual a zero. Essa é a equação geral de uma curva quadrática. Então, o teorema 58, tá? Ele vai dizer quando que uma equação dessa forma representa uma circunferência. Vocês podem ter notado dos exemplos anteriores que nós sempre tivemos, né? Ó, A igual a B, quer dizer, os coeficientes aqui que multiplicam, né? O x2 e o y2 são iguais. Na maior parte das vezes eles vão ser iguais a 1, né? Porque a gente, no fim das contas, quer encontrar uma equação reduzida dessa forma. Então, a gente, enfim, divide, igual no exemplo anterior a esse, né? Dividimos por 2 a equação geral e vimos que ficou igual a 1 os coeficientes que multiplicam x quadrado e y quadrado, né? Nós não temos na equação de uma circunferência. Deixa eu escrever. Essa equação geral representa uma circunferência se, então, A igual a B, e como eu estava comentando, né? Em geral, isso vai ser igual a 1, tá? Vejam que nós não temos nessas equações geral da circunferência nem o termo xy. Ele não aparece. Então, isso quer dizer o quê? O C vai ser igual a zero, tá? E fazendo umas contas que elas estão ali na apostila, eu não vou fazer agora, se a gente expande isso daqui, enfim, mais umas coisas, umas contas algébricas, nós encontramos a condição d quadrado mais e quadrado menos 4af, esse f, coeficiente f, deve ser maior que zero. Tá? Então, isso é uma consequência dessas contas que a gente faz ao abrir, expandir essa igualdade aqui, tá? Essa equação. Então, nesse caso, tá? Nesse caso, o centro da circunferência, né? Então, x0, y0 vai ser, o x0 vai ser menos d sobre 2a, e o y0 vai ser menos e sobre 2a. Tá? Então, o centro da circunferência tem essas coordenadas em função aí dos coeficientes, tá? E o raio, se não me engano, o raio vai ser exatamente essa coisa, quer dizer, a raiz disso, tá? Mas essas contas estão ali na apostila e, francamente, gente, se a gente chegar nessa expressão, completando quadrado, né, como nós fizemos no exemplo anterior, a gente já visualiza aqui o centro e o raio. É o que costumamos fazer na prática, né? Só tô apresentando aqui esse teorema porque ele está na apostila e ele é um critério para a gente saber quando que uma equação geral dessa forma representa uma circunferência. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, se não tivermos dúvidas, já vamos passar para a próxima categoria de curva quadrática, que são as parábolas. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Opa.
acertar aqui. Certo, então, próxima família, né, digamos, de curvas quadráticas, que são as parábolas. Então, ó, uma parábola definida como um lugar geométrico é o conjunto de pontos. Então, veja bem, ó, nós vamos ter aí, seja F um ponto qualquer, que vai ser o foco da parábola, tá? E R uma reta, que vai ser a diretriz da parábola. Então, se dados um ponto e uma reta, a parábola vai ser a curva formada pelos pontos que estão à mesma distância do foco e da reta, diretriz. Tá? Então, a parábola vai ser o conjunto de pontos P's, tais que a distância de P ao foco é igual à distância de P à reta. Tá bem? Bom, então, isso, né? Agora a gente coloca coordenadas e equações nas coisas. Então, se o meu ponto F tiver coordenadas x0, y0, né? Como o centro da circunferência, só que agora é o foco da parábola. E a reta tiver equação ax mais by mais c igual a 0, tá? Como nós vimos, né, nas últimas aulas. Então, nós sabemos, né? Bom, e se meu ponto P tiver aí coordenadas x, y, né? Um ponto P qualquer coordenadas x, y. Então, ó, a distância do ponto ao foco, né? Isso é raiz, como sabemos, né? Como no caso da circunferência, de x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. Então, eu quero que essa distância seja igual à distância do ponto à reta. E aí, aula passada, eu enunciei aqui um teorema, espero que vocês se lembrem, que dá exatamente uma fórmula para essa distância, quando eu tenho um ponto xy e uma reta com essa equação geral. E essa distância vai ser exatamente ax mais by mais c ao quadrado, dividido por a quadrado mais b quadrado. Não me lembro agora qual é o teorema. Espera aí que deixa eu olhar aqui nas minhas notas e já falo com vocês. Só um minutinho. É um teorema do capítulo 2, distância ponto reta, teorema 43, certo? Então, essa fórmula aqui é o teorema 43. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá. E essa daqui da esquerda é a distância mesmo, ponto, que a gente já está acostumadíssimo, né? Então, nós queremos o conjunto de pontos que satisfaz essa equação. Não é uma equação simples, tá, pessoal? Então, se a gente for expandir, é possível mostrar que, expandindo, a gente chega numa forma de equação geral de uma quadrática. Deixa eu escrever aqui de novo, ó, né, pra gente sempre ir guardando. Uma curva quadrática, a equação geral é da forma ax2 mais by2 mais cxy mais dx mais ey mais f igual a 0. Esses A, B, C não são os mesmos aqui que estão aparecendo na fórmula, tá? Então, se a gente expandir as contas aqui, o que consiste em elevar essa raiz ao quadrado, e aí vou elevar esse quociente ao quadrado. Então, assim, é uma conta complicada. Vamos ver em alguns casos, ó. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Primeiro caso. Suponha que este azinho aqui, ó, da equação geral da diretriz,
seja igual a zero. Mas antes disso, perdão, pessoal, deixa eu só fazer um desenho aqui, ó, pra gente se situar nessa curva. Então, imagina que a gente tem aqui um ponto, que é o foco, e uma reta, né? Que é a reta R, que é a diretriz. Então, a parábola vai ser o conjunto de pontos que está à mesma distância desses dois. É um pouquinho difícil até desenhar. Então, por exemplo, né, o ponto médio aqui, se eu pegar a reta perpendicular a R que passa por F, semana passada a gente viu também como encontrar essa reta. Então, esse ponto médio aqui está na parábola, assim como vários outros. Vou colocar assim. Certo? Então, esse ponto aqui, inclusive, né, é o vértice da parábola. Então, ó, para todo ponto P sobre a parábola, a distância de P ao foco é igual à distância de P à parábola. No meu desenho não ficou muito, não, mas dá para vocês terem uma ideia, né? À medida que eu vou mexendo esse ponto, eu desenho a parábola, tá? Então, olha, um caso mais simples com o qual a gente está acostumado é quando essa reta diretriz é uma reta horizontal. Lembram o que caracteriza uma reta horizontal? É quando esse coeficiente azinho que multiplica o x é igual a zero, certo? E a gente tem então y igual a uma constante. Então, nesse caso, vamos ver o que acontece. Deixa eu chegar aqui, ó. É isso que eu estava falando, né? Então, o caso 1 é quando eu pego esse azinho igual a zero, ou seja, a reta R é horizontal. Então, R, a diretriz, é uma reta horizontal, né? Que é as parábolas com as quais a gente está mais acostumado mesmo. Certo? Deixa eu desenhar aqui no cantinho esse caso. Certo? Então, nós temos aí, né, um foco e uma reta diretriz horizontal, R. Certo? Então, bom, é da forma, né, BY mais C igual a zero, ou seja, Y igual a menos C sobre B, né, Y igual a K, uma constante. Então, né, a gente está mais acostumado aí com as parábolas. Ó, essa ficou bonitinha, né? Nessa posição, certo? Então, nesse caso, facilita um pouquinho aqui as contas, talvez para nós. Pera lá, deixa eu ver se vai facilitar mesmo, só um minutinho. Perdão, pessoal, perdão. Nossa Senhora. Deixa eu corrigir uma coisa aqui. Teorema 43, aqui não é ao quadrado, meu Deus do céu. Aqui é módulo. Bem que eu tava achando um negócio... É módulo, tá? Então, quando a gente eleva ao quadrado o lado esquerdo, aí sim vai elevar ao quadrado e eleva ao quadrado aqui embaixo também. Ah, nossa, fiz tudo errado, gente, desculpa. É o seguinte, teorema 43, a fórmula correta é módulo AX mais BY mais C dividido por raiz de A2 mais B2. É porque eu olhei ali nas notas, eu já vi depois elevado ao quadrado. Gente, me desculpa, tá? Isso que tá escrito aí agora é o enunciado correto, tá bem? Então, trabalhando essa igualdade, elevando os dois lados ao quadrado, é que a gente vai chegar aí numa equação geral dessa forma, tá? Então, vamos fazer isso no caso A igual a zero, que aí facilita um pouquinho as coisas. Então, no caso A igual a zero, bom, já elevando ao quadrado dos dois lados, só para não ter... Vamos lá. Então, aqui eu tenho, ó, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. Vou primeiro escrever a raiz, depois eu apago ela.
Então, ó, esse Azinho é igual a zero. Aqui eu vou ficar com módulo de BY mais C dividido por raiz de B ao quadrado, que é módulo de B. Embaixo. Né? No caso, A igual a zero. Quando eu elevo ao quadrado dos dois lados, o que vai acontecer? Do lado esquerdo, então, a gente vai eliminar essa raiz. E do lado direito, bom, o módulo ao quadrado é a mesma coisa que o número ao quadrado, né? Então, agora eu posso mandar esse b ao quadrado multiplicando aqui pro lado esquerdo. Então, vou colocar aqui, né? B quadrado, para tirar aqui essa fração. E aí, vamos agora expandir igual a gente fez na circunferência, ver o que a gente encontra. Então, veja, aqui eu tenho, ó, b ao quadrado que multiplica x2 menos 2x0x mais x0 quadrado mais b quadrado que multiplica y2 menos 2y0y mais y0 quadrado igual a, aqui do lado direito, vamos ter b quadrado y quadrado mais 2bcy mais c quadrado. Não precisa desse parênteses mais. Tá? Então, vejam bem, ó. Eu tenho aqui esse b quadrado y quadrado e aqui b quadrado y quadrado. Então, este cara cancela com este termo aqui. E os outros que sobraram, que são diferentes, eu vou mandar para o lado esquerdo. Então, continuando aqui, ó. Vou ter, ó, b quadrado, x quadrado, né? B quadrado e y quadrado não tenho mais. Tenho aqui, ó, menos 2, b quadrado, x0, x, né? Tenho aqui, ó, menos 2, b quadrado, y0, y, né? Na verdade, vamos fazer o seguinte. Este termo aqui, que é este daqui, né, multiplicado por b ao quadrado, eu vou mandar para o lado direito, para deixar o que tiver y, eu vou deixar do lado direito. E o que não tiver y vai para o lado esquerdo. Então, esse cara vai para lá daqui a pouquinho. Então, o que sobra do lado de cá? Ó, mais isso, b ao quadrado. Pera lá, gente. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Isso. Tá, não, vamos antes disso. Desculpa, pessoal, estamos aqui hoje um pouco, né, indo e voltando nas coisas, mas acontece. Então, antes disso, eu quero verificar que essa equação geral aqui, né, que o que a gente tem aqui é uma coisa desse tipo. Então, primeiro eu quero verificar esses coeficientes. Tudo bem. Então, aqui eu tenho, vamos colocar tudo para a esquerda, depois eu volto isolando o y na direita, tá bem? Então, eu tinha aqui, né, que eu apaguei, mas vou escrever de novo. Menos 2b, y0, y, é o que tá aqui. Menos 2bc, y, que é esse termo agora do lado esquerdo. Então, isso são as coisas onde aparece x e y. E todo o resto agora não é termo livre, né? Então, aqui eu tenho, ó, mais b ao quadrado, x0 ao quadrado, mais b ao quadrado, y0 ao quadrado, menos c ao quadrado, menos esse c ao quadrado, igual a zero. Então, primeiro eu tô escrevendo dessa forma, só pra gente identificar como uma equação geral desse tipo. Então, veja bem, ó. Aqui, esse é
esse azinho ao quadrado, aqui o coeficiente da equação geral, tá? Não o bzinho igual a zero, czinho igual a zero nesse caso, porque não tem termo y quadrado nem xy nessa grande equação aqui, tá? O dzinho aqui é tudo isso. Então, azinho x quadrado, dzinho x, o ezinho é tudo isso. Ah, não, o ezinho, atenção, aqui eu tenho que colocar um y em evidência, ó. Então, se eu colocar aqui um y em evidência, nós ficamos com... Vamos, pera lá, deixa eu escrever assim mais. Então, era menos 2y0b ao quadrado, menos 2bc, né? Então, tudo isso daqui é o ezinho, é o coeficiente que multiplica o y, e tudo isso aqui agora é o fzinho, é o coeficiente livre, não multiplica ninguém. Então, vejam, né? Nós vimos que este bzinho e aquele czinho são iguais a zero, os coeficientes iguais a zero. Então, essa primeira parte é só para a gente verificar que uma parábola é, de fato, uma curva quadrática. Ela tem uma equação dessa forma aqui. Tá bem, gente? Bom, é claro que a gente não está acostumado a ver uma parábola escrita dessa forma. Então, o que a gente costuma fazer? O que a gente costuma fazer? Nesse caso, a gente costuma isolar o y, quer dizer, eu vou mandar esse termo para a esquerda, né? E dividir tudo por esse coeficiente aqui. Que aí a gente fica com uma coisa daquela forma, né? Y igual a um coeficiente vezes x ao quadrado, mais outro coeficiente vezes x, mais um termo livre. Certo? Que a gente está mais acostumado. Bom, não vou fazer isso agora, tá? Para não complicar mais as contas. Assim, não é minha intenção escrever da forma mais geral possível uma parábola em que a diretriz é horizontal, tá? Mas é só fazer um pouquinho as contas com vocês para vocês verem que partindo essa daqui, deixa eu resgatá-la aqui no meio. Então, partindo dessa igualdade aqui, que me fala, ok, a distância do ponto ao foco é igual à distância do ponto à reta, trabalhando um pouco a álgebra, a gente chega numa forma geral desse tipo aqui, tá? Era só isso que eu queria falar com vocês. E o outro caso, né? Se eu olhar aqui e pensar, bom, se eu fizer aqui agora o bzinho igual a zero, então eu pego uma reta diretriz vertical, a gente tem uma parábola deitada no plano cartesiano, tá? E uma expressão parecida com essa, só que aí vai estar trocado, né? Vai ter desaparecido aqui na expressão o termo ao quadrado do x e vai ter o y ao quadrado, tá? Posso voltar nisso depois, mas é bem parecido com isso que a gente falou. Então, olha só, vou colocar aqui o caso 2, né? É o caso, este bzinho aqui igual a zero. Então, esse azinho igual a zero é esse azinho. Quando eu falo bzinho igual a zero, tá? Eu tô querendo dizer este bzinho aqui. Então, isso implica, né, que a R, a diretriz, é vertical. Certo? Então, vai ser uma parábola, como eu falei, deitada com a reta diretriz vertical. Algo assim, por exemplo. Certo? Então, aqui, diretriz vertical, parábola foco. Ou virada para o outro lado. Tá? E, bom, no caso em que ambos A e B são diferentes de zero, a gente tem uma parábola
inclinada. E aí vai aparecer aqui esse termo XY na equação geral, quando a gente fizer todas essas contas, tá? Mas vamos ver alguns exemplos específicos, né? Que eu acho que vai ser melhor do que ficar fazendo essas contas mais gerais. Alguma dúvida, pessoal? Vamos lá nos exemplos, né? Que aí acho que a gente vê se realmente entendemos. Vamos lá. Então, ó, vou colocar aqui o exemplo 62. Então, queremos buscar aqui a equação da parábola que tem foco. Então, na origem, 0, 0, tá? E diretriz, vamos colocar assim, e diretriz y igual a menos 2. Quer dizer, é uma diretriz horizontal, como a gente estava trabalhando agora há pouco. Só atenção que para a gente substituir na fórmula, que eu vou reescrever aqui de novo, eu preciso escrever na equação geral dessa reta, essa equação reduzida, né? Então, a equação geral seria y mais 2 igual a 0. Então, vejam que aqui o A igual a 0, B igual a 1 e C igual a 2, tá? Isso é importante. Então, aqui eu tenho A igual a 0, B igual a 1, C igual a 2, tá? Que esses daqui são os que vão entrar na fórmula. Aquela fórmula, né? E aqui, ó, então, o foco, né? No ponto x0, y0. Então, a fórmula geral que a gente tinha era... então, raiz de x menos x0 quadrado mais y menos y0 quadrado igual a módulo ax mais by mais c dividido por raiz de a quadrado mais b quadrado. Certo? Então, essa é a distância do ponto da parábola ao foco. Essa é a distância do ponto da parábola à diretriz. E agora a gente vai substituir x0, y0 a b e c, que é o que nós temos aqui. Então, bom, isso aqui fica, né, ó, raiz de x menos 0, ou seja, raiz de x quadrado, vamos colocar assim, x menos 0 quadrado mais y menos 0 quadrado, né, o foco é o ponto 0, 0, igual a, ó, módulo de a igual a 0, então 0 vezes x, mais b igual a 1 vezes y, mais 2, dividido por raiz de, bom, 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, isso aqui dá o quê? Módulo de y mais 2, né? Dividido por 1. E aqui, claro, nós temos, então, já elevando ao quadrado. Então, do lado esquerdo, a gente tem x2 mais y2 igual a y mais 2 ao quadrado, né? Então, o que eu estou fazendo? Estou elevando ao quadrado aqui para me livrar dessa raiz. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a y quadrado mais 4y mais 4. Então, veja, ó, vai desaparecer esse y ao quadrado, porque ele aparece dos dois lados. E aqui eu tenho 4y mais 4. Então, agora o que a gente está acostumado a fazer é isolar o y, né? Mas antes disso, veja, ó. Se eu jogar tudo para o mesmo lado, se eu escrever x2
menos 4y menos 4 igual a zero, vejam que a gente tem aqui uma equação dessa forma geral, tá? É isso que eu estava tentando fazer antes, naquele caso mais geral, que ficou um pouco complicado, né, por causa de todos os coeficientes. Mas quando a gente pega um exemplo, então vejam aqui, né? E meu coeficiente Azinho é 1, Bzinho é 0, Czinho é 0, Dzinho é 0, Ezinho é menos 4, Fzinho é menos 4. Tá? Então, é isso. Então, essa seria a equação geral da parábola, nesse formato aqui, curva quadrática. Se a gente quiser, né, parábola como a gente está acostumado, y igual a ax2 mais bx mais c, então agora a gente isola o y, ó. Então, eu vou ficar com 4y igual a x ao quadrado menos 4, ou seja, y igual a x ao quadrado sobre 4 menos 1. Então, esta é a equação reduzida da parábola, como a gente está acostumado, né? As parábolas... Então, vamos desenhar aí essa parábola. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, ó, o foco tá aqui, o foco é o 0, 0 é a origem. A diretriz y igual a menos 2, então menos 1, menos 2. Vamos colocar ela de verde aqui. Então, essa é a reta y igual a menos 2. E a parábola é o conjunto de pontos que é equidistante do foco e da diretriz. Bom, para começar, esse ponto aqui no meio do caminho, né? Esse é o vértice da parábola. Isso, então agora ela... Vejam, né? Quando eu faço y igual a 0, é sempre bom a gente saber que se eu fizer y igual a 0, então terei x2 sobre 4 igual a 1, ou seja, x ao quadrado igual a 4, ou seja, x igual a mais ou menos 2. Então, aqui a gente tem as duas raízes, ó, da parábola, mais e menos 2. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, menos 1, menos 2. Então, esses dois pontos aqui, o ponto 2, 0 e o ponto menos 2, 0 são as raízes da parábola, ou seja, né, onde a parábola corta o eixo x. Então, a parábola mais aberta, assim, né? Então, aqui eu tenho o ponto 2, 0 e aqui o menos 2, 0. E aqui o vértice V, no nosso caso aqui, 0, menos 1, né? Por observação, a gente chega nesse ponto. Espera aí que tem alguém querendo entrar. Tá bem, gente? Ó, vou deixar de exercício para vocês fazerem essa mesma construção com o mesmo foco, só que agora a diretriz, a reta vertical, x igual a menos 2. Tá? Então, deixa aí de exercício. É um exemplo que tá no livro, tá? Logo depois desse daqui é o exemplo 63. Ah, um pouco complicada essa parte da parábola. Tá, é porque eu me embolei um pouco fazendo ali as contas gerais. Mas a ideia é a seguinte, pessoal, né? Que é o próximo exemplo que a gente vai ver. Então, só repetindo, vou deixar aqui de exercício para vocês fazerem com essa mesma construção com a diretriz vertical. Vocês vão ver que vai ser essa mesma parábola, só que deitada. E aí, vai trocar de lugar aqui o x e o y, tá? Vai ser a parábola x, colocar aqui, né? Se a reta diretriz for vertical, vai ser x igual a y ao quadrado sobre 4 menos 1. Aí, a situação vai ser, ó, a minha diretriz vai estar aqui, ó, a reta x igual a menos 2 e a parábola vai estar deitada assim. Essa mesma parábola azul, só que passando pelo ponto menos 1, 0 e deitada. Assim, tá?
mas deixo para vocês fazerem as contas. Vamos fazer... Professora, só uma dúvida para... Diga. Da onde é que saiu aquele ali? 4y mais 4? Eu tô... Ali, ó. Aqui? Isso. Não, no outro lado. Aqui? A abertura é isso. Aqui no outro ali, ó. Y ao quadrado. Aqui. Lá em cima, lá em cima. Y ao quadrado? Aqui, ó. X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a Y ao quadrado do outro lado. Não, no meio, aqui no meio. No meio é onde você apontou. X ao quadrado mais Y. Então para você. Aí, do outro lado. Não. Aqui? Pro lado direito. Onde está cortado o... Isso, onde está cortado. Aqui? Isso aí. Isso, Tá. De onde saiu esse mais 4? Esse mais 4y mais 4. Então, é porque aqui, olha, vejam bem, a gente saiu daqui, né? Eu tinha essa forma geral, e aí eu substituí, ok, x0, y0, a, b e c. Então, substituí aqui. Então, eu fiquei com raiz de x2 mais y2 do lado de cá, deixa eu simplificar. Do lado esquerdo, quando eu coloco x0, y0 igual a 0, aqui eu fico com raiz de x2 mais y2, tá? E do lado direito, eu vou ficar com aqui, ó, o azinho igual a 0, né? Isso, b igual a 1, c igual a 2, beleza. Então, aqui do lado direito, eu fiquei com módulo de y mais 2. Daqui para baixo, eu elevei ao quadrado. Então, eu elevei ao quadrado essa raiz, fiquei com x ao quadrado mais y ao quadrado. E eu elevei ao quadrado este módulo. Tá. E aí, eu fiquei aqui com y mais 2 ao quadrado. E aí, quando eu abro esse y mais 2 ao quadrado, eu fico com y2 mais 4y mais 4. Tá, agora já... Tá. Né? Beleza, obrigado. Isso, de nada. Então, é isso. Eu tava, ó, x2 mais y2, o y2 corta. Aqui eu fico com 4y mais 4. Levei tudo pro lado esquerdo primeiro. Fiquei com essa equação aqui, só pra gente ver que é a forma geral, né? Isso. E aí, depois eu fui isolar o y, então volta com o y pro outro lado, fica positivo. E aí, divide por 4. E essa, digamos, é a equação reduzida da parábola. Essa aqui, né? Tá certo. Não, obrigado. Tá? Já esclareceu. Tá, beleza. Desculpa aí a confusão. Bom, então, assim, quando o exemplo for, encontre a equação da parábola com o foco e a diretriz dados, gente, não tem mistério. É substituir aqui nessa fórmula, né? Elevar os dois lados ao quadrado e, enfim, expandir as contas até você chegar numa equação geral. Às vezes é possível a gente isolar um ou outro, né? Aqui eu consegui isolar o y. Nesse caso que eu tô deixando de exemplo para vocês, vocês vão conseguir isolar o x, tá? Agora, o que é mais comum é o seguinte, ó, vou pegar esse exemplo aqui, que é o exemplo 67, que é, dada a equação, achar o foco e a diretriz. Então, é o contrário. Vamos lá. Professora, nesse primeiro exemplo, a primeira parte da fórmula, que seria a raiz, eu substituo com os valores do foco. Do e foco. a segunda, os valores da diretriz. Da diretriz, exato. Ah, tá. Exato. Obrigada. Tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Então, isso. A sua fórmula geral é essa daqui, que eu tinha escrito incorretamente antes. De novo, peço desculpas. Então, do lado esquerdo aqui, ó, o x0 e o y0 são as coordenadas do foco, tá? E aqui, esse Azinho, Bzinho e Czinho são os coeficientes da equação geral da diretriz, tá? E outra coisa, veja bem, ó, a diretriz aqui, ela tinha sido dada y igual a menos 2. Cuidado, porque o C não é menos 2. O C é 2, porque a equação geral é essa daqui, gente. A equação geral da reta, né,
ela é sempre da forma ax mais by mais c igual a zero. Então, são esses azinho, bzinho e czinho que eu coloco ali, tá? Então, né, A igual a zero, nesse caso, B igual a 1 e C igual a 2. Se vocês colocarem aqui menos 2, vai dar errado. E é um sinal bobo, assim, né? Numa questão de prova, por exemplo, vocês podem perder a questão por causa desse sinal. Especialmente se for um teste desses de Moodle, assim, né? Que é certo, errado, é múltipla escolha, enfim. Então, atenção aí aos coeficientes corretos, tá? Esse Azinho, esse Bzinho e esse Czinho, que vão entrar aqui do lado direito, tá? Então, agora, vamos fazer o contrário. Vou apagar aqui. Eu vou apagar, mas a gente... Tá, vamos lá. Então, ó, o exemplo 67 é o seguinte. Tá aqui. Encontre o foco e diretriz da seguinte parábola. Então, ó, x2 mais 2xy mais y2 mais 4x menos 4y mais 4 igual a zero. Tá? Então, a gente tem a equação geral dessa forma e a gente vai fazer o contrário. A gente vai trabalhar e sempre aquilo de completar quadrado para chegar na expressão conhecida de uma parábola, que é isso que a gente faz, distância do ponto a um foco, né? Distância do ponto a uma reta. Então, vamos fazer as contas aqui. Tá. Então, vamos lá, ó. Vou agrupar aqui os T. Então, eu tenho x2 mais 4x, né? Deixa um espacinho ali, mais y2 menos 4y, né? Vou colocar aqui mais 4 igual a... Tá, pera lá. Esse 2xy, vou colocar ele do lado esquerdo, vocês já vão ver por quê. Ele vem pra cá como menos 2xy. Agora é truque algébrico aqui. Ok, bom. Vou fazer uma coisa que é um pouco não intuitiva, mas que vocês vão ver que faz sentido. Eu vou acrescentar, antes de eu completar o quadrado aqui, que seria o que a gente fez, por exemplo, no caso da circunferência, como eu tenho esse menos 2xy, gente, eu quero ficar com um quadrado perfeito do lado de cá também. Então, eu vou colocar aqui, ó, um x2 mais y2. Por isso que eu joguei esse menos 2xy para a direita. Porque agora, isso daqui é um quadrado perfeito. Ele é x menos y ao quadrado, tá? Só que, como eu somei aqui x2 à direita, eu vou somar aqui um x2 à esquerda também. E como eu somei aqui um y2, eu vou somar aqui um y2 também, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu fiz. Então, quando eu faço isso, eu vou ter agora aqui à direita, né? Eu vou ter, ó, 2x2 mais 4x, né? Mais 2y2 menos 4y mais 4. Então, vejam, vou colocar nesses dois casos aqui, esse 2 em evidência. Então, veja, ó, 2 que multiplica x2 mais 2x, né? Fecha parênteses. Mais, aqui também vou colocar esse 2 em evidência. y2 menos 2y mais 4. Tudo isso é igual a x menos y ao quadrado. Então, gente, agora, só agora é que eu vou completar o quadrado aqui desses dois termos. Então, para eu ter um quadrado perfeito, aqui eu vou somar mais 1
né? Só que, pera lá, deixa eu dar um espacinho aqui. Mais 4, colocar, bom, igual a x menos y ao quadrado. Só que como eu somei mais 1 vezes 2, eu vou subtrair 2 aqui também, né? Senão, para estar somando 0 do lado esquerdo. Aqui é a mesma coisa. Para eu ter um quadrado perfeito dentro desse parênteses, eu tenho que somar mais 1 aqui. Então, para eu somar mais 1, ó, vezes 2, eu vou de novo subtrair 2 aqui. Porque aí do lado esquerdo eu somei 0, eu não fiz nada, né? Então, com isso, aqui a gente fica com, ó, 2 que multiplica x mais 1 ao quadrado, né? Mais 2 que multiplica y menos 1 ao quadrado. E 4 menos 2 menos 2 dá 0. Então, isso daqui igual a x menos y ao quadrado. Então, veja, divido tudo isso por 2 agora. Vou ter x mais 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a x menos y ao quadrado, que multiplica sobre 2. Só que esse 2 eu vou até escrever assim, olha, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. É esse 2 que eu mandei dividido do outro lado. Por que eu estou escrevendo dessa forma, gente? Porque vocês percebem que já está bem parecido com a fórmula geral da parábola, que é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a, bom, vamos escrever assim, ax mais by mais c ao quadrado dividido por a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, nós fazendo esses truques algébricos, a gente chega numa forma que é a forma geral da parábola, vamos dizer, sem a raiz. A forma geral da parábola, né, pessoal, seria, aqui teria uma raiz e aqui seria esse módulo e a raiz daqui de baixo. Eu só elevei os dois lados ao quadrado aqui. Então, quando eu elevo ao quadrado, aqui fica ao quadrado, as raízes desaparecem. Então, vejam, a gente tem aqui exatamente o que a gente queria, ó. O x0 é igual a menos 1, então, comparando essas duas equações aqui, o que a gente obtém, ó? Obtenho que o x0 é menos 1, o y0 é 1, tá? E aqui, olha, A é quem multiplica x. Então, os coeficientes da reta. Então, essas são as coordenadas do foco, ou seja, o nosso foco, ele tem coordenadas menos 1, 1, tá? Que é o que aparece aqui à esquerda. Menos 1, 1, tá? E qual é a equação geral da reta? Então, veja, ó, quem está multiplicando x? Azinho é igual a 1. Quem está multiplicando y? Bzinho é igual a menos 1. E Czinho igual a 0. Então, a equação geral da nossa reta é x menos y igual a 0. Ou seja, y igual a x. Então, essa é a diretriz. Então, nessa parte de curvas quadráticas, gente, a gente, né, vai ter que desenvolver muito esses truques algébricos para sair da equação, fazer aí o que for preciso para chegar nessa forma geral e, dentro dessa forma geral, achar x0, y0, a, b e c, os coeficientes da diretriz, na forma geral, tá? Então, é assim que funciona. Ó, vou levar vocês lá pro Desmos pra... Gente, vou escrever essa equação. Vocês vão ver que vai brotar lá a parábola. E aí, a gente desenha o foco e a diretriz, tá? Vocês vão ver que é uma parábola que tá inclinada. Sempre que houver, que aparecer na nossa equação esse termo aqui com xy,
a nossa curva vai estar inclinada, né? Por caso de parábola, elipse e hipérbole, como veremos. Então, deixa eu abrir aqui uma página do Desmos. Peraí, e já vou compartilhar com vocês, só um minutinho. Como é que era aqui mesmo? Compartilhar a tela. Isso. Certo, então acho que vocês estão vendo. Deixa eu só vir aqui na gravação agora e colocar também, gravar. Então, ó, vou escrever exatamente a equação da parábola, que é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado mais 4x menos 4y mais 4 igual a 0. Estão vendo aí, ó, quem apareceu? Né? Bem inclinada essa parábola. Tá aí. Então, agora eu vou colocar aqui o ponto F com coordenadas menos 1, menos 1. Pera lá. F igual a isso. Ali ele. Não é menos 1, menos 1. É menos 1, 1. Ah lá, pronto. Legenda F. Então, esse é o foco. Tá? E a reta diretriz, então, vai ser a reta y menos x, perdão, x menos y igual a 0. Ou y menos x igual a 0. Aí, ela ali. Tá bem, gente? Então, ó, se a gente, por observação, a gente pode ver, ó, que o vértice é o ponto médio, né, do segmento, que passa pelo 0, 0 e pelo foco. Então, o ponto médio aqui, ó, é menos meio, meio. Se eu até vou colocar vértice igual a menos 0,5, 0,5. Ah lá, tá ali. Né? Esse ponto é o vértice da parábola. Tá meio caminho entre o foco e a origem. Certo? E aí, para os demais pontos da parábola, né, eles estão aí a mesma distância do foco e da diretriz. Tá bem, pessoal? Então, eu acho que esse exemplo aqui, esse exemplo que a gente está vendo agora, é o mais importante, assim, né? É entender como é que eu saio da equação, da equação geral, para visualizar essas informações, as coordenadas do foco e a equação da diretriz. Tá? Esse é o principal. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum exemplo dessa natureza. Espera lá. Vou parar de compartilhar a tela, tá? Deixa eu voltar aqui para a gravação, para gravar meu quadrinho de novo. Certo, então eu vou colocar listas de exercício lá sobre isso. Deixa eu pegar aqui um exercício da lista, deixa eu ver. A lista 3 é só sobre circunferência, na lista 4 que eu vou colocar é que tem mais equações de parábola. Tá certo. Ó, uma coisa que eu não comentei, por exemplo, nessa parábola que a gente acabou de ver, toda parábola tem um eixo de simetria, certo? Então, quando a diretriz for horizontal, o eixo é perpendicular à diretriz, sempre, né? Então, o eixo de simetria vai ser vertical e vice-versa. Se minha diretriz for vertical, o eixo de simetria vai ser horizontal. Então, deixa eu compartilhar de novo aqui, só para voltar nesse exemplo. Não, Daiane, eu ainda vou colocar lá no Moodle, tá? Essas listas, eu não pus ainda. Vou pôr logo que terminar aqui a aula. Então, ó, voltando aqui para o nosso exemplo dessa parábola que a gente acabou de encontrar. Então, veja, eu vou desenhar aqui a reta x mais y igual a 0. Tá vendo? Essa reta preta aí.
ela é o eixo de simetria dessa parábola. Ela é a reta perpendicular à diretriz que passa pelo foco. Esse vai ser sempre o eixo de simetria. Então, todos os elementos das curvas, todas as curvas quadráticas, elas têm objetos que a gente chama de elementos. Então, por exemplo, da circunferência, os elementos são o centro e o raio. São as duas coisas que você obtém, assim, né, de mais importante dos objetos da circunferência. Numa parábola, então temos o foco, diretriz, são os principais, né, mas também temos o eixo de simetria, é o vértice, né? Então, na lista vocês vão ver isso, assim, encontre os elementos da parábola, ou seja, esses objetos. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, na lista 4, vou pegar aqui um item, tá? Que é um exemplo desse que nós acabamos de fazer. Então, vamos ver se a gente consegue repetir esse argumento. Então, vou colocar aqui, ó, da lista 4, que eu vou colocar já no mudo, exercício 8, item A. Então, não é bem esse já é uma elipse, espera lá. Deixa eu ver outro aqui. Aqui, ó, é o exercício 3, item E. Então, temos aqui, ó, y² mais 2y menos 16x menos 31 igual a 0. Essa é um pouco mais simples, né, porque ela não vai ter aí o termo xy. Sempre que tem o termo xy que fica um pouquinho mais complicada a coisa, né? Mas aqui é um pouquinho mais simples. Então, é só o caso mesmo de a gente, acho que, completar o quadrado aqui. Então, veja, ó, y² mais 2y mais 1, né? Menos 16x menos 31, como eu somei mais 1, eu vou subtrair menos 1 aqui, igual a 0, tá? Então, o que nós temos aqui é y mais 1 ao quadrado, né? Menos, 16, aqui eu tenho 16x menos 32, então eu vou colocar 16 que multiplica x menos 2, né? É o que sobra aqui, desse lado, igual a 0. Não, x mais 2, né? Porque é menos 32, igual a 0. Então, veja bem, né? Ó, isso, mais, pera lá, só um instantinho. O que é que eu quero fazer aqui, pessoal? Só um pouquinho. Né? Porque aqui eu posso isolar o x, né? Não é exatamente o que eu fiz no exemplo anterior. Então, veja bem, aqui eu tenho 16 que multiplica x mais 2 igual a y mais 1 ao quadrado, ou seja, x mais 2 igual a y mais 1 ao quadrado dividido por 16. Então, o que nós temos é x igual a y mais 1 ao quadrado sobre 16 menos 2. Essa é a equação da parábola como a gente está mais acostumado. Veja, é uma parábola deitada, né? A diretriz é vertical, certo? Só que, como é que a gente vai achar aqui a diretriz e o foco, né? Exatamente. Como fizemos no exemplo anterior. Então, isso aqui são duas coisas diferentes. Trabalhando um pouquinho essa equação, como eu fiz aqui, a gente chega nessa expressão. X igual a y mais 1 ao quadrado dividido por 16 menos 2. Essa é a forma reduzida, digamos assim, dessa parábola. Agora, não é bem isso que a gente quer, né? Deixa eu só pensar aqui, pessoal, porque nós queremos
escrever daquele jeito, né? X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a ax mais by mais c ao quadrado dividido por a quadrado mais b quadrado. A gente quer chegar numa expressão dessa forma, porque aí a gente acha daqui o foco, né? Então, o foco vai ter coordenadas x0 e y0, e daqui a expressão da diretriz, que vai ser ax mais by mais c igual a 0. Esse é o nosso objetivo, né? Então, vamos ver aqui, olha só. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. A gente começa igual aqui, né? Eu somei mais um, subtraí mais um, porque aqui eu já tenho, então, y menos mais 1 ao quadrado, que é esse pedaço que tá aqui, né? Ok. Se eu jogar para a direita esse pessoal, então aqui, bom, eu tenho 16 que multiplica x mais 2. Mais... Tá, pera lá. O que eu preciso fazer aqui, gente? Tô pensando, tá? Só um pouquinho. Como é que, né, a gente sai dessa expressão e chega nessa forma aqui. É o tal do truque algébrico. Agora, qual que é esse truque? Pera lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu só desenhar essa parábola para ver se isso me dá uma ideia do que eu tenho que fazer. Ó, vou fazer isso de novo. Ah, eu tô compartilhando aí no Desmos, né? Eu vou aproveitar essa mesma página no Desmos. Se vocês forem aí, vocês vão me ver escrevendo a expressão. Então, y ao quadrado mais 2y menos 16x menos 31 igual a 0. Ó, apareceu aí essa parábola vermelha. Como vocês veem, ela tá deitada, né? Então, o eixo de simetria dela vai ser o eixo x, né? Ou seja, o foco vai estar sobre o eixo x. Então, o foco é da forma... O foco vai estar sobre o eixo x? Acho que não. O foco vai estar sobre y igual a menos 1. Se eu colocar aqui y igual a menos 1, ali, ó. Essa reta azul, y igual a menos 1, aqui é o nosso eixo de simetria. Então, o foco vai estar aí sobre essa reta. Então, eu tô achando que esse foco vai ser esse ponto aqui. O ponto 0, menos 1. Tá? Esse vai ser o nosso foco dessa parábola. Então, se esse é o foco, a diretriz aqui vai ser a reta vertical x igual a, porque tá a distância 1, 2, né? O vértice tá aqui. Esse é o vértice da parábola. Espera lá que eu não... Deixa eu só colocar. Esse é o vértice da parábola. Ponto menos 2, menos 1. Então, a diretriz tem que estar à mesma distância desse vértice, né? Que o foco está desse vértice. Então, vai ser aqui a reta vertical x igual a menos 4. Ali. Então, essa reta preta é que é a diretriz da parábola. Certo? Então, se é x igual a menos 4... Quero colocar aqui menos 16x menos 32. Então, do lado de cá, eu tenho que ter x menos 4 ao quadrado.
É umas continhas, pessoal. Peraí que eu tô deduzindo aqui também. Então, aqui x mais 2. Eu vou ter que... O que que acontece se eu somar x ao quadrado dos dois lados dessa equação? Vou ter que somar, não vai ter como fugir. X ao quadrado, fico com x ao quadrado desse lado. Por que isso, né? Porque, como eu tô dizendo, olha, o meu foco, a gente não acabou de descobrir que o foco, ele tem coordenada 0 menos 1, então, de fato, eu preciso ter do lado esquerdo um x menos 0 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado do lado esquerdo. Deixa eu só voltar aqui para minha telinha na gravação. Então, do lado esquerdo, eu preciso ter isso daqui, pessoal. Se do lado esquerdo eu preciso ter isso daqui, para eu ter as coordenadas, ó, 0 e menos 1 do meu foco, tá? Então, eu precisei somar um x ao quadrado do lado esquerdo. Quando eu faço isso, eu também somei um x ao quadrado do lado direito, tá? Então, agora, a gente olha aqui, o que que ficou do lado, jogando tudo isso, jogando este pedaço aqui para o lado direito agora. Então, eu fico com x ao quadrado menos 16x mais, mais 16x mais 32. Certo? Então, vou completar, né? Eu quero que isso seja um quadrado perfeito. Então, veja, eu tenho aqui, ó, x mais 4 ao quadrado, né? Que dá... Pera lá. Nós estamos quase. Estou me embolando um pouquinho na conta, mas a gente está quase lá. Pera aí. Aqui já foi o y mais 1 ao quadrado. Do lado esquerdo, já deixei do jeito que eu quero aqui. X menos 0 ao quadrado. Então, do lado direito, eu vou ficar com x ao quadrado mais 16x, né? Mais 32. Mas isso daqui é o que, né? X mais 16, então isso seria x mais 8 ao quadrado. Não, eu quero que isso seja um quadrado disso daqui. É isso que eu tô tendo dificuldade de ajustar aqui o lado direito, porque o que a gente viu no desenho é que era reta. Então, do lado esquerdo, ok. Do lado direito, eu quero que aqui fique x mais 4 ao quadrado, né? Para que a diretriz seja x menos 4. X igual a menos 4. Dividido por 1 ao quadrado aqui. Só tá faltando isso aqui para... Como é que eu transformo isso daqui? X mais 4. Pera lá. Ao quadrado, porque isso daqui é o quê? x2 mais 8x mais 16, né? Que é o... É o dobro do que tá. Se eu tivesse um 2 aqui, eu até poderia colocar em evidência. Será que eu tô errando alguma conta? Pera aí, gente, deixa eu ver. Às vezes é meio complicadinho as coisas, né? Vocês estão vendo. Só uma coisinha, pera aí.
tô pensando em fazer uma coisa que é o seguinte, se em vez de eu somar aqui, se eu somar 2x ao quadrado, né, eu vou ter esse 2 aqui, só que aqui eu também teria esse 2, tá? E isso tá me dando um certo problema. Pessoal, vamos fazer assim, ó, eu vou fazer com calma aqui as contas desse exercício, tá? E depois passo para vocês. Mas o negócio é a ideia, né? A ideia é sair de uma equação geral, fazer essas manipulações, é porque aqui agora eu tô me embolando um pouquinho, né? Para chegar numa expressão dessa forma, que aí a gente encontra, né? Foco e diretriz. Sempre que possível, né? Por exemplo, aí eu usei o Desmos para eu visualizar esses objetos e para ter uma ideia do que fazer, né? Do lado esquerdo eu até consegui ajustar, mas do lado direito aqui tá me dando um pouquinho de dificuldade. Mas eu vou refazer essas contas depois com calma e passo para vocês. Deixa eu só avisá-los uma coisa, ó. Semana que vem... Pera lá, deixa eu só fazer uma pausa aqui na gravação. Pessoal, vamos lá. Acho que eu entendi aqui o que eu tinha feito de errado. Então, tudo bem. Nós começamos aqui com essa equação, fazendo algumas manipulações, a gente chega a essa expressão aqui. Então, antes de eu continuar aqui as contas, deixa eu voltar com vocês lá no Desmos rapidinho, porque aí vou explicar como a gente vê agora, faz essas contas. Então, voltando aqui no Desmos, ó, coloquei aqui a equação da parábola, né? O eixo de simetria aqui na reta y igual a menos 1. Então, o que eu falei com vocês é que o foco está sobre a reta horizontal y igual a menos 1, certo? Isso é verdade. Só que eu achei esse foco por observação e ele não está correto. O foco não é o 0 menos 1. O foco é o ponto 2 menos 1. Esse é o foco. E com isso, a diretriz não é a reta x igual a menos 4. Como o foco agora está à distância, né? 1, 2, 3, 4 do vértice, a diretriz também vai estar. Então, vai ser, ó, aqui menos 1, menos 2. Então, 1, 2, 3, 4 vai para x igual a menos 6. Então, essa é a diretriz da reta, certo? Então, o meu erro aqui foi na observação dizer que o foco era o 0 menos 1. Então, se o foco é 2 menos 1... O que vai acontecer agora nas nossas contas? Então, vamos voltar aqui para as nossas contas. Ó, então aqui aparece a coordenada menos 1 do foco. Beleza, por causa desse y mais 1. Então, nós havíamos chegado até aqui, completamos o quadrado do y, tá? Então, como eu somei 1, eu subtraí o 1, fiquei com aqui, né, menos 16x menos 32. Vou escrever até assim, olha. Vou mandar já isso para a direita. Então, isso aqui fica 16x mais 32, né? Igual a y mais 1 ao quadrado. Então, como eu preciso fazer aparecer aqui esse termo x menos x0 ao quadrado, eu, como tinha feito antes, vou aqui somar um x ao quadrado e aqui também, então, deixa eu chegar um pouquinho para a direita, e vou somar um x ao quadrado. Tá? E aqui agora é onde começa a nossa manipulação algébrica. Veja, para que eu tenha um quadrado aqui, né, à esquerda, bom, esse 32, ele precisa virar um 36, né, que é o quadrado de 6. Então, eu vou somar mais 4 aqui à direita. Com isso, eu também vou somar mais 4 aqui à esquerda. Então, tá balanceado. Então, esse 32 aqui vai virar um x ao quadrado mais alguma coisa, né? Mais 36. Beleza. Bom, para que isso agora seja um quadrado perfeito, né? Eu preciso ir de 16x para 12x. Então, eu preciso aqui subtrair 4x. E eu subtraio 4x aqui também. E quando eu subtraio esse 4x, aqui fica 12x. E veja que ao fazer isso, ao somar 4 para transformar o 32 em 36,
E ao subtrair 4 para transformar o 16x em 12x, eu faço a mesma coisa na esquerda e este cara agora vira x menos 2 ao quadrado. Certo? Então, mais o y mais 1 ao quadrado que a gente já tinha antes. Veja que a gente tem, então, exatamente o que a gente precisa, ó. Agora, o x quadrado mais 12x mais 36 vai virar x mais 6 ao quadrado. Então, vou repetir aqui, que aqui tem, ó, x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a x mais 6 ao quadrado. E, finalmente, nós temos aí da forma que a gente quer, dessa forma aqui abaixo. Ó, então, agora olhando, ó, perdão, aqui é y mais 1. Então, o nosso foco vai ter coordenadas, ó, 2 menos 1, né? Como queríamos. E aqui a reta diretriz vai ser a reta x mais 6 igual a 0, ou seja, x igual a menos 6. Tá bem, pessoal? Então, era isso que tinha acontecido. Eu tinha feito uma observação errada de que o foco era 0 menos 1 e isso atrapalhou minhas contas. Então, na verdade, o foco é 2 menos 1. Ah, professora, e como é que eu sei que o foco, né, era aqui 2 menos 1, que foi o que eu observei lá no Desmos, né? Primeiro eu tinha observado errado, depois eu vi que era 2 menos 1 e que a diretriz era essa daqui. Como é que eu sei isso? Bom, aí entra uma outra parte que eu não falei muito, mas que eu vou usar esse exemplo aqui para explicar. Então, deixa eu apagar, vamos recomeçar de novo um pouco essas contas. Ó. Então, é o seguinte, pessoal, vamos trabalhar de novo desde o início. Então, bom, como a gente tinha feito, eu vou completar o quadrado aqui do y, porque esse é um quadrado fácil de completar, né? Basta eu somar 1, certo? E aqui, então, eu tenho, manda para o outro lado, esse 16x mais 31 mais 1, certo? Então, à esquerda, aqui, claro, nós ficamos com y mais 1 ao quadrado. E aqui nós temos, né, 16x mais 32, ou seja, 16 que multiplica x mais 2, certo? Então, vejam que dessa igualdade aqui, que eu tinha isolado o x e escrito aqui de azul, aquela expressão, x igual a, etc., y, daqui a gente já pode tirar o vértice da parábola. O vértice são as coordenadas que aparecem aqui, ó. Então, eu tenho x menos menos 2 e aqui y menos menos 1. Então, o vértice da parábola aparece aqui dessa expressão, certo? Daí, eu tenho esse coeficiente que vamos chamá-lo de 4p, onde p é como se fossem os passos que eu vou dar a partir do vértice. No nosso caso aqui, como é uma parábola horizontal virada para a direita, porque os coeficientes são positivos, certo? Então, o eixo de simetria é, aqui já aparece, ó, o eixo de simetria é a reta y mais 1 igual a 0, ou seja, y igual a menos 1, tá? Então, esse é o eixo de simetria, tá? Da parábola, y igual a menos 1. Esse é o vértice, está sobre o eixo de simetria. Então, o foco também está sobre o eixo de simetria. E ele vai estar a p passos à direita do vértice. Então, no nosso caso aqui, ó, 4p é igual a 16, ou seja, p igual a 4. Então, eu vou dar 4 passos à direita do vértice, ou seja, eu vou somar mais 4 aqui na coordenada x do vértice e vou obter o foco. Então, o foco vai ser menos 2 mais 4, 2, menos 1. Tá? O foco vai ser 2 menos 1. Então, e a diretriz é, eu vou dar 4 passos à esquerda do vértice para achar a diretriz. Então, eu vou subtrair 4. Então, a diretriz ela é vertical, né? Então, menos 2 menos 4, x igual a menos 6. Então,
pensando dessa forma, é assim que a gente encontra o foco e a diretriz, sem usar aquela fórmula, certo? Então, deixa eu desenhar essa situação aqui, ó. Veja bem, o que nós achamos aqui? Escrevendo dessa forma, olhando para essa igualdade, achamos as coordenadas do vértice, ó, menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. Então, aqui vai estar o vértice, certo? Então, menos 2. 4P vai ser esse coeficiente que está aqui multiplicando esse fator. No nosso caso, descobrimos que P é igual a 4. Então, nós vimos aqui que o eixo de simetria é a reta y igual a menos 1. Então, é essa reta verde que passa pelo vértice, certo? Então, aqui, y igual a menos 1. Então, o foco tem que estar sobre essa reta. E como eu disse, os coeficientes são todos, olhando aqui, são positivos, então a minha parábola vai estar virada para a direita. Então, se aqui está o vértice, ó, o foco vai estar à direita do vértice a uma distância de P. P passos. Então, 4 passos. Então, se eu ando, ó, 1, 2, 3, 4, eu chego aqui no vértice, perdão, no foco, que tem coordenadas 2, menos 1. Tá? Então, esse é o foco. E aí, a mesma coisa, ó, a diretriz vai estar a mesma distância, né, do vértice que o foco tá. Então, ela também vai estar a P passos do vértice, a reta vertical. Então, eu vou andar agora 1, 2, 3, 4 para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Vai parar no menos 6. Então, a reta vertical, x igual a menos 6, tá? É que vai ser a diretriz da parede. Então, aqui, a verde é o eixo de simetria, a diretriz é a vertical. Então, a nossa parada passa pelo vértice, né? Ela é simétrica. Tá aí. Tá bem, pessoal? Então, é assim que funciona. Então, uma vez que eu sei aqui, né, que o vértice é dessa forma e que a diretriz é essa reta vertical, a gente pode ir fazendo aquelas manipulações algébricas que fiz anteriormente. Voltem ali e vejam como que agora elas fazem sentido, né? Porque agora a gente tem que sair dessa expressão aqui, ó, dessa expressão aqui, para chegar naquela forma geral. Então, né, quer dizer, ó, eu tenho aqui y mais 1 ao quadrado, vou escrever aqui, né, igual a, vamos lá, 16x mais 32. Bom, então eu tenho que fazer aparecer, ó, um x menos 2 ao quadrado do lado de cá. Então, quer dizer, tem que aparecer aqui, ó, mais x menos 2 ao quadrado. Então, aqui eu vou somar também. Pera lá, vamos até colocar de azul aqui. Se eu quiser fazer aparecer aqui, né, x menos 2 ao quadrado, eu vou somar aqui também x menos 2 ao quadrado. Então, eu vou somar com 16x mais 32. Certo? Então, veja, quando eu faço do lado direito já tá do jeito que eu quero, certo? Já tá do jeito que eu quero. Aí, do lado esquerdo, o que que acontece aqui? Eu vou ter, olha, x2 menos 4x mais 4, mais 16x mais 32. Certo? Então, eu vou ter x2, ó, menos 4x mais 16x mais 12x, 4 mais 32 mais 36. Então, isso é exatamente x mais 6 ao quadrado, que é o que vai dar a equação da diretriz. Tá bem, pessoal? Então, as coisas, elas fecham, né? As contas fecharam. Ainda bem. Tava incomodado aquilo. E tudo tinha começado, tinha dado errado, porque meu foco e diretriz não estavam corretos. Então, eu não ia conseguir nunca chegar, né? Nessa expressão aqui. E aí, essa expressão, deixa eu repetir aqui do lado, né? Como eu tinha feito antes. Então, x menos 2 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a x mais 6 ao quadrado. Essa daqui é onde a gente vê, né? Foco e diretriz. Onde a gente faz aparecer o foco e diretriz. Então, tem aí um pouco de conta, eu concordo, não é simples.
mas compreendendo um pouco melhor é possível. E aí vocês podem adaptar esse argumento para os outros casos, né? Quando eu tiver uma diretriz horizontal, parábola virada para baixo ou virada para cima, ou uma diretriz vertical e parábola virada para a esquerda, enfim. Mas a ideia é encontrar esse P e andar tantos passos para a direita ou para a esquerda para marcar esses elementos, né? Foco e diretriz da parábola. Tá bem, pessoal? Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, vou falar sobre os outros dois tipos de curvas quadráticas, que são elipses e hipérboles, tá? Até lá!